Hoje vamos falar sobre a história de Ruth, uma jovem estrangeira e viúva que generosamente deixou a sua terra para cuidar da sua sogra, Noemi. Ruth decidiu abraçar a fé em Deus, abandonando os antigos deuses moabitas. Sua decisão revelou amor ao Senhor e por Noemi. Ambas viúvas enfrentaram a dor da perda, mas mantiveram-se unidas pela afeição mais do que pelo parentesco. Juntas, Ruth e Noemi lutaram pela sobrevivência e, com a graça de Deus, voltaram a sentir a alegria de viver. Ruth era uma moça da região de Moabe, que se casou com Malom, um judeu de Belém de Judá, filho de Noemi e Elimeleque. Depois de 10 anos de casados, o seu marido Malom morreu, deixando-a numa situação vulnerável junto de sua sogra e cunhada, também viúvas. Naquele tempo, as 3 viúvas enfrentariam grandes dificuldades na sociedade, devido à sua condição social de mulher, viúva, estrangeira, sem filhos, sem maridos ou pais que a sustentassem. A luta por sobrevivência numa terra estrangeira não impediu Ruth de manter sua palavra e integridade. O seu valor, afeto e amizade por Noemi permaneciam intactos. Trabalhadora, Ruth pediu permissão a Noemi para ir trabalhar no campo, recolhendo os restos da colheita. Era uma prática comum entre os mais desprovidos da sociedade naquela época. Ruth foi surpreendida com a maneira pela qual Deus providenciaria favor e graça para ela e sua sogra. Mais que restos das colheitas, Deus providenciara a oportunidade de uma nova história em família, através de Boaz. Este homem muito rico era dono do campo onde Ruth trabalhou e seria o seu resgatador. Resgatador, naqueles tempos, era um parente próximo que interviria em favor de um membro da família, vivo ou morto. Neste caso, Boaz expressaria favor à família, se casando com viúva de Malom, restabelecendo a situação de Noemi e de Ruth, lhe dando uma posteridade. Assim, com esse desfecho inesperado, a família de Noemi voltou a sentir a alegria de viver. Ruth e Boaz se casaram e tiveram um filho, chamado Obed. Este foi motivo de alegria para seus pais e para a avó que agora reconhecia que a bondade de Deus está sempre presente. Obed foi pai de Jessé e avô do rei Davi. O que podemos aprender com a história de Ruth? Há muitas lições que podemos aprender com a história de Ruth na Bíblia, mas talvez a principal seja: Deus não abandonou o seu povo. Apesar das aflições, ele continua no controle. Ruth demonstra que Deus é soberano nas coisas rotineiras da vida de mulheres e homens simples que confiam nele. O Senhor continua cumprindo o seu plano eterno de salvação do seu povo por todo o mundo. Ruth surpreende-nos pela sua escolha deliberada e desinteressada de acompanhar Noemi em seu regresso a Israel. Ela não ganharia nada com isso, pelo contrário, iria ser estrangeira numa terra desconhecida e ter no seu encargo a responsabilidade de uma mulher idosa. Mas Ruth não pensou nisto. Ela, com amizade e altruísmo, prontamente cuidou de Noemi como se fosse sua própria mãe, mostrando bondade e amor genuíno por sua sogra. Ruth e sua sogra Noemi são exemplos de mulheres que superaram a dor da perda e, por fim, voltaram a sentir a alegria de viver. Depois de todo o sofrimento pelo qual passaram, a fidelidade e afeição dessas mulheres nos encorajam a ter uma vida altruísta, pautada no amor e na amizade verdadeira.